Olá amigo, mais um vídeo aqui usando o Gradiente Model A1. Hoje eu quero fazer aquele teste de submeter ele a uma carga 100% capacitiva e uma carga 100% indutiva. Diferentemente do que a gente costuma fazer, que é colocar a carga resistiva. Aqui a corrente está em fase com a tensão, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Aqui no capacitor a corrente acontece primeiro, antes da tensão, e aqui no indutor a tensão acontece primeiro, antes da corrente. Então são comportamentos diferentes desses três componentes aqui, tá? Eu tenho uma playlist sobre esses componentes básicos e sobre esse comportamento que eles apresentam para tensões alternadas, tá? Então a gente ensaia amplificadores geralmente com resistores, né? Que aqui está em fase a corrente e a tensão, né? Mas no uso com a caixa acústica pode estar defasado, e geralmente está defasado a corrente e a tensão, né? Então o consumo que esses componentes causam no amplificador é um pouco diferente, né? Então eu vou deixar aí um card para essa playlist sobre componentes que eu tenho. Eu vou mostrar aqui sobre a reatância capacitiva e a reatância indutiva, tá? Aqui eu tenho as ponteiras do DATS, é um software. Então eu vou colocar aqui o capacitor e vou mostrar aqui na tela um efeito. Eu vou mandar o DATS levantar a impedância desse capacitor, tá? Então mandei aqui ele levantar a impedância, trabalhou aí. Eu vou limitar aqui a impedância. Na verdade eu vou mostrar aqui o gráfico completo, tá? O gráfico completo é isso aqui, ó. É essa curva aí, ó. Tá? Então o capacitor tem alta impedância para baixas frequências e baixa impedância para altas frequências, tá? A gente vai usar aqui somente um pedaço do gráfico para ficar melhor de enxergar isso. Aqui tá bom. E vou mudar aqui o eixo da impedância, tá? Para a gente poder enxergar isso bem melhor. Então aqui está a impedância que esse capacitor apresenta de 2 kHz a 5 kHz. A gente pode ver aqui no meio que tem um ponto aqui, ó, em 3. Deixa eu chegar mais perto. 3.4 mais ou menos. 3.3. Então aqui, ó, 3.36, tá? kHz, ele apresenta uma impedância de 8 ohms. A reatância capacitiva dele é 8 ohms, tá? E agora eu quero mostrar aqui a bobina. Vou tirar aqui o capacitor. A bobina é o componente inverso ao capacitor. Se eu traçar aqui a impedância, ó, é diferente. É o contrário, né, o comportamento. Então a gente pode ver aqui que esse indutor, mais ou menos nessa região aqui, ele apresenta também 8 ohms, tá? Olha aqui, ó, 8 ohms aqui em 3K4, tá? Então eu escolhi aqui um capacitor e um indutor que mais ou menos em 3 kHz e 400 ele apresenta uma impedância de 8 ohms, tá? Então se quiser entender melhor sobre esses componentes, eu tenho essa playlist que dá uma explicada melhor sobre isso. Então, mostrei ali no software, eu medi essa bobina e esse capacitor, tá? Agora eu vou mostrar aqui nos cálculos como que acontece aquilo ali, né? Aquela medição ali, qual é a comprovação daquela medição ali que o DATS fez, né? Então aqui, ó, a fórmula da capacitância, da reatância capacitiva é 1/2π, F, que é a frequência, e C é o capacitor, né? Então eu quero que esse capacitor tenha 8 ohms, né? Se comporte como 8 ohms de impedância. Então eu deixei aqui o F como incógnita na fórmula e resolvi, e cheguei a uma frequência de 3.552
Hz, 3 kHz e meio, tá? Mesma coisa eu fiz aqui, a fórmula é 2π FL, né? Aqui 2π é o número π, né? 2 vezes o π. Aqui é a frequência, aqui é a indutância, né? Então, como eu quero 8 ohms de reatância indutiva, coloquei aqui 8 ohms, né? Então, resolvi a fórmula e deixei o F como incógnita, né? E aí eu obtive aqui uma frequência de 3.350. Então, bem próximas. Então, mais ou menos nessa frequência, esses dois componentes aqui, tá? Essa bobina aqui e esse capacitor aqui vão ter 8 ohms de impedância, tá? Então, o que eu pretendo fazer, né? Eu vou fazer o ensaio aqui do gradiente Model A1 com carga 100% capacitiva, onde a corrente acontece primeiro, antes da tensão, e com carga 100% indutiva, onde a tensão acontece primeiro e depois acontece a corrente, tá? Isso é a defasagem que acontece entre corrente e tensão nesses dois componentes, né? Então, um adianta a corrente e o outro adianta a tensão, né? Então eu vou conectar esses dois componentes aí no amplificador e a gente vai ver como é que ele se comporta. Eu estou com o amplificador ligado, ele está aqui com esse cabo aqui na saída, tá? Então, como o equipamento tem veio limiter, eu posso fazer curto aqui na saída que não tem problema nenhum, tá? Ó. Então, o gradiente Model A1 felizmente tem um circuito veio limiter que funciona perfeitamente, né? Inclusive eu tenho vídeos já sobre a medição desse circuito e o quanto ele deixa sair de potência para fora, ou seja, qual é a impedância mínima que ele começa a trabalhar, né? Então procurem aí no canal, talvez eu vá deixar o card aí também. Então eu posso fazer curto aqui, não tem problema, né? Tem veio limiter para nos ajudar. Agora eu pretendo ligar o capacitor aqui na saída do amplificador, né? E a gente vai ver se acontece alguma desestabilização do amplificador, né? Porque bons amplificadores têm que ser estáveis mesmo por uma carga totalmente capacitiva, né? Ou seja, totalmente defasada corrente e tensão, tá? Então a gente vai observar aí a forma de onda, ó. Então estou ligando aqui. Opa, o osciloscópio foi dormir. Então estou ligando aqui meu capacitor diretamente na saída do gradiente Model A1. Notem aí que, ó, vai direto ali nos conectores, o osciloscópio está ali. Então posso pôr aqui, ó. Então, o capacitor, posso ligar ele diretamente na saída do amplificador. Já vi que não desestabiliza, né? Ó, veja aí, praticamente não causa nenhum tipo de instabilidade no amplificador. Eu estou praticamente a máxima potência aqui, tá? A1 suporta tranquilamente então uma carga 100% capacitiva de 5,6 microfarads aí, que representa 8 ohms nessa frequência aí, tá? Mais ou menos 3.4 kHz. Deixa eu tentar acertar aqui, 3.4. Então mais ou menos nessa frequência aí. A gente sabe que esses dois componentes apresentam 8 ohms, tá? Então agora eu vou pegar a bobina aqui e vou conectar ela na saída do amplificador, ó. Vou ter que arrumar aqui o jacaré. Então tá aqui. Vamos conectar agora o indutor, tá? Então um indutor de 380 microamps. Também, ó, não causa deformações, não causa instabilidade na saída do gradiente Model A1. Então a gente tem aí um excelente projeto brasileiro, capaz de trabalhar aí com cargas 100% indutivas, tá?
e com cargas 100% capacitivas. Tá? Então consegue trabalhar nos dois extremos, né? Com dois tipos de cargas aí totalmente opostos. Tá? Deu uma mornadinha aqui a bobina, né? Porque realmente, né, ela estava drenando uma corrente alta, porque essa tensão toda aí são 36 volts que eu apliquei na bobina, e a mesma tensão aqui no capacitor, então eles drenaram uma corrente alta. Temos aí então a comprovação que o Gradiente Model A1 é um amplificador blindado contra componentes, né, contra cargas totalmente indutivas e totalmente capacitivas. As outras cargas mistas ele vai tirar de letra também. Aqui eu fiz o caso extremo, tá? O caso mais grave possível, que foi colocar o capacitor diretamente na saída do amplificador, né, sem nenhum tipo de dispositivo para limitar a corrente, coisa assim, sem ser o VI limiter, tá? Mas o VI limiter não atuou aqui, né? Se o amplificador desestabilizasse, ia acontecer outras coisas, né? Aqui a gente não chegou a atuar com o VI limiter, né? Aqui o VI limiter atua quando a gente faz curto, né? Aí o VI limiter faz a atuação, ó. Mas aqui, quando eu faço isso aqui, né, ligar uma carga totalmente capacitiva, ó, não está acontecendo limitação nem nada, tá? Então é isso aí. Eu já fiz de outros amplificadores, que eu me lembro, eu fiz do PA1800. E eu pretendo fazer de todos os amplificadores clássicos nacionais para ver se eles contam com essa imunidade, né, a esse tipo de carga que é, digamos, crítica, né, para o amplificador. Então é isso aí. Um abraço.